No capítulo de hoje da série A Rainha da Pérsia, emocionada, Esther pergunta para Xerxes se ele estava orando. Sorrindo, ele balança a cabeça e afirma que sim. Ela pergunta o que foi que ele pediu. Ele fala que pediu para Deus trazer ela para ele, e em seguida os dois se abraçam. Ela pergunta como aquilo é possível. Ele conta que iria contar tudo para ela, mas infelizmente não deu tempo. Ela fala que sentiu muita falta dele. Ele diz que nem acredita que mesmo apesar de todos os contratempos, eles estão juntos novamente. Fala que mesmo apesar de todos os contratempos, no final, Deus fez que tudo desse certo. Ela pergunta se ele ficou sabendo do que aconteceu depois que ele partiu. Ele diz que soube sim. Fala que Artaxerxes entendeu tudo errado. E em seguida, ele explica que Deus já o consolou. Ela diz que Deus tem cuidado de tudo por lá, assim como tem cuidado dele lá em Jerusalém. Ele conta para sua amada que agora o nome dele não é mais Xerxes. Conta que agora o nome dele é Assuero e pergunta para ela se ela sabe o que significa. Ela balança a cabeça dizendo que sabe sim, e em seguida diz que significa ele é o rei. Assuero fala para Radassa que ela será para sempre a sua estrela. Nesse exato momento, a conversa é interrompida com a aproximação de Harbona e os dois, emocionados, se abraçam. E em seguida, Assuero também abraça Mordecai, Iona e Hegai. O rei Artaxerxes está conversando com Neemias, quando de repente percebe que a sua rainha quer falar com ele e pergunta como ele pode ajudá-la. Ariana fala que só foi até lá para saber se ele estava precisando de alguma coisa. Diz que talvez ela possa ajudá-lo depois de um dia cansativo. Ele diz que o que seria dele sem ela, e a chama de Damaspe. Ela sorri e fala que acha lindo aquele nome que ele deu a ela. Ele diz que Damaspe é só para os outros, pois para ele ela sempre será Ariana. E exatamente nesse momento, ele fala para Neemias que ele pode descansar. Neemias está indo descansar quando de repente ele escuta uma conversa entre Saasgás e Artemísia. Saasgás diz que interceptou uma carta de Esther. Conta que Xerxes ainda está vivo. Artemísia fala que não é possível. Neemias se esconde e consegue não ser visto. Um pouco antes de Esdras e a sua esposa partirem para Jerusalém, Neemias conta para ele o que Saasgás disse para Artemísia, e dessa vez a conversa é interrompida exatamente pela própria Artemísia, que avisa para Esdras que ela vai com eles para Jerusalém. Conta que o rei permitiu que ela fosse com eles para avaliar a cidade. Esdras diz que eles já podem sair, pois já está tudo pronto. A esposa de Esdras pergunta se ele não acha estranho Artemísia ter ido com eles. Esdras fica sem saber o que dizer nessa hora. Ela olha para Persépolis e fala que aquela cidade é linda. Esdras diz que realmente a cidade é bela, mas é só beleza que ela tem mesmo.
pede para a esposa não se deixar iludir pelas aparências. E nesse exato momento eles escutam a voz de Artemísia perguntando: o que significa aquilo? Antes de continuar, eu gostaria de saber de onde você está assistindo esse vídeo. De Aquidauana, de Ribeirão Preto, de Teresina. Enfim, me conte ali nos comentários. Esdras pede para a esposa ficar calma. Fala que Deus é com eles e os dois ficam aliviados no momento em que o rei chega e avisa que eles não precisam se preocuparem. Ele conta para Esdras que Neemias contou para ele o que ele ouviu e em seguida pede para Esdras falar para o pai dele que ele pede perdão. Pede para Esdras dizer ao pai dele que ele sente muito por tudo. Esdras fala para o rei não se preocupar. Diz que tudo que ele disse a ele irá dizer para o pai dele. Logo depois que Esdras e a sua esposa seguem rumo a Jerusalém, o rei nomeia outro para ficar no lugar de Artemísia e fala para ele que assim que chegar no palácio é para fazer com Sasgás o mesmo que foi feito com Amã. Sasgás está andando tranquilamente pelo palácio, quando de repente o próprio rei o acerta e fala que ele mudou de ideia, decidiu não esperar pelo seu comandante, pois o mau caráter é surpreendido e nem mesmo sabe por quê. E essa é a última participação de Sasgás na série A Rainha da Pérsia. Nesse momento, o rei Artaxerxes se lembra do momento que Dario garantiu que ele jamais faria alguma coisa contra o pai deles. Neemias fala para o rei que ele não teve culpa do que aconteceu. O rei diz que ele nem deu a oportunidade para o seu irmão se explicar. Neemias pede para o rei ir com ele. O rei pergunta ir para onde? Neemias fala para o rei que ele precisa lhe mostrar uma coisa. Eles passam por uma passagem secreta que dá direto num lugar onde a Mestres está. Ela conta para o filho que Neemias cuidou dela aquele tempo todo e fala que sentiu muita falta dele. Ele diz que também sentiu falta dela e em seguida mãe e filho se abraçam. Ela conta que foi o próprio Xerxes que mandou Neemias salvá-la. Enquanto isso, nos arredores de Jerusalém, Assuero e Radassa levam uma vida simples e finalmente realizam outro sonho. Radassa engravida. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.